Bom, a EAP, especificamente. Então, vimos lá como é que você cria o planejamento do projeto, agora o planejamento do escopo do projeto, agora a estrutura analítica do projeto, que é as EAPs. São os elementos, basicamente os elementos onde as coisas acontecem no projeto, né? Organiza e define visualmente o escopo do projeto. A EAP faz isso, ela define o escopo do projeto e organiza visualmente. Subdivide o trabalho total do projeto em etapas menores. A gente sempre vai ter uma sequência dessas, sempre com esse mesmo design. Para a criação da EAP, eu vou gastar como entradas o plano de gerenciamento do escopo, acabamos de fazer ele, por isso que ele é útil. Depois eu vou usar a declaração do escopo do projeto, que fizemos na etapa anterior. Depois eu vou fazer a documentação dos requisitos. Aí vai ter um momento à parte que alguém vai documentar o requisito. Fatores ambientais da empresa, porque pode afetar. E ativos de processos organizacionais. Mesma coisa. Ok? Bom, olhei para esses caras todos. Posso usar uma ferramenta de decomposição ou uma técnica de opinião especializada. Então, dependendo do meu escopo, do meu contexto aqui, eu posso pedir a opinião das pessoas em como que eu divido aquele trabalho em EAPs mais específicas. Ok? E eu vou ter como saída uma linha de base do escopo. Então, eu vou ter um fluxo definido do que é o meu escopo e atualizações nos documentos do projeto. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou para os documentos que fazem referência ao escopo e saio atualizando cada um deles. Certo? Fechou? Beleza. Definição do sequenciamento das atividades. Como é que eu vou sequenciar essas atividades? Então, definir o escopo lá, definir as EAPs agora. Como é que eu sequencio essas atividades? Primeira coisa é identificar o trabalho planejado a ser realizado, né, que é detalhar um pouco mais cada item do escopo e, consequentemente, da EAP. E criar pacotes de trabalho. Né? Eu crio pacotes de trabalho e defino atividades de cronograma. Esses pacotes de trabalho, dependendo da metodologia que você usa, eles podem ter nomes variados. Mas poderia ser, por exemplo, um sprint, poderia ser uma entrega, poderia ser um marco, poderia ser uma fase, enfim. Eu crio pacotes de trabalho e esses pacotes vão ser sequenciados numa certa ordem. Se você for fazer uma casa, por exemplo, você pode definir os pacotes de trabalho por etapas menores dentro de fases da casa, por exemplo. Então, a primeira coisa seria projeto, depois a segunda coisa seria preparação do terreno, enfim, depois fundação e alicerces, depois as paredes do primeiro andar, depois laje e o segundo andar, enfim, você tem blocos de trabalho. Depois você sequencia as atividades e cria uma relação de dependência entre as atividades. Fizemos isso em algumas atividades anteriores. É importante estabelecer a sequência que você quer que as atividades sejam executadas. Se for fazer uma casa, por exemplo, não faz sentido você colocar a laje antes de colocar as paredes. Nem muito menos o segundo andar antes do primeiro. Parece muito óbvio quando as coisas são físicas. Mas quando elas não são físicas, que elas são às vezes processos internos, às vezes análise, é difícil de estabelecer isso com clareza. Então, fiquem atentos a isso. Bom, o próximo passo é fazer as estimativas de recursos das atividades. Então, definir a sequência de atividades, como é que eu defino a estimativa de recursos delas. Eu vou precisar de pessoas, equipamentos ou materiais. Eu vou eu vou analisar as quantidades alocadas para cada um desses caras e vou verificar a disponibilidade deles. Porque não adianta eu falar que eu vou precisar de 10 pessoas na semana que vem, mas eu não tenho 10 pessoas na semana que vem. Por quê? Porque das 20 pessoas que a empresa tem,
15 estão em outros projetos. Então eu só tenho 5 disponível. Então eu tenho que verificar a disponibilidade de pessoas, equipamentos e materiais e de recursos também. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Agora, estimar a duração das atividades, entradas, ferramentas, técnicas e saídas. De entrada, para eu estimar os recursos, eu preciso do plano de gerenciamento do cronograma, fizemos lá anteriormente, da lista de atividades, lembra? Beleza. Atributos das atividades, que é só o que as atividades vão fazer com mais detalhes. Requisitos de recursos das atividades, tudo lá em atividade. O calendário do recurso, então, se eu preciso digamos que o recurso fosse um caminhão, por exemplo. Eu preciso de um caminhão para poder transportar o material da minha obra. Eu tenho que saber qual que é o calendário daquele recurso, quando que ele está disponível para mim. Concorda comigo? Mesma coisa para uma pessoa. Eu preciso eu vou fazer meu projeto e vou colocar que eu preciso de 2 programadores, mas eu não vou olhar para o calendário de férias deles, por exemplo. Eu tenho que olhar para isso. Porque, cara, eu imagino, eu vou entregar daqui 2 meses. Quando eu ver, eles estão 1 mês de férias e já tá planejado isso, já tem 11 meses. Cara, então você tem que olhar para todos os calendários dos seus recursos. A especificação do escopo do projeto, fizemos antes. Registro de riscos, também fizemos alguns registros preliminares de riscos. As EAPs, que é a estrutura analítica dos recursos. Aliás, EARs, né? Que é a estrutura analítica dos recursos, que é o sequenciamento de que recursos que eu vou ter. Fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, que é o que está sempre repetindo aqui. Ok, uma vez que eu consumi tudo isso, eu posso usar essas ferramentas, por exemplo, opinião especializada, estimativa análoga, estimativa paramétrica e estimativa de 3 pontos. São ferramentas e técnicas que você pode utilizar para estimar recursos, certo? Eu posso usar técnicas de tomada de decisão em grupo, também, você pode escolher a técnica que você quer. E eu posso fazer análise de reservas, que é uma técnica também para poder definir o calendário de recursos, por exemplo. Aqui são técnicas opcionais e que você pode aplicar nessa situação. As saídas que você vai ter disso: eu vou ter uma estimativa de duração das atividades e atualização nos documentos do projeto. Então, depois que você executou essa fase do projeto, pode ser que leve até mais de um dia ou alguns dias, executou essa fase, você tem na saída dela o quanto cada atividade vai demorar e com isso você atualiza os documentos que já existem do projeto. Ok? Entenderam o fluxo? Beleza. Ainda em estimativa de duração das atividades, agora sim, como é que eu vou definir a duração de cada uma delas? Eu vou estimar o tempo das entradas das atividades e avalia com base em escopo e recurso. Então, eu vou verificar o que tem que fazer e quais recursos são necessários para poder fazer aquela etapa. Mesma coisa lá, ó. Eu preciso, nessa fase das minhas entradas, eu preciso do meu plano de gerenciamento de cronograma, fizemos lá, lista de atividades, atributos das atividades, fizemos antes, requisitos de recursos das atividades, calendário do recurso, especificação do escopo do projeto, registro de riscos, também antes, estrutura analítica dos recursos, travei, né? Fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Esses 2 vão estar sempre. Então eu tenho que olhar para esses caras todos e usar quase as mesmas ferramentas anteriores, né? Opinião especializada, que é uma das mais usadas. Estimativa análoga paramétrica de 3 pontos. Então eu crio estimativas para isso. Técnica de tomada de decisão em grupo e análise de reservas. Uso essas ferramentas e gero uma saída. A minha saída vai ser a estimativa de duração das atividades e atualização dos documentos do projeto.
Olha só, a gente vai fazer sempre isso, galera. A gente vai entender como é que funciona o fluxo de um gerenciamento de projetos por esse sequenciamento de atividades. Parece maçante, é maçante e é volumoso. Então, assim, é importante entender o caminho. Não detalhar, não precisa necessariamente detalhar cada um das fases, né? Mas é importante entender o contexto que cada fase está. Fechado? Vamos lá. Bom, aí, para dar sequência no planejamento, eu defino o cronograma. Ok? Então, eu vou fazer a parte do cronograma agora. Eu determino as datas de início e de fim para cada atividade. E deve ser feito de forma interativa. Ou seja, eu vou fazendo e elas vão... o início e fim de cada atividade vai empurrando as outras para frente. Uma alteração aqui já afeta outras atividades no meu cronograma. Enfim, você pode usar várias ferramentas para isso. O que você vai precisar? O plano de gerenciamento de cronograma, lista de atividades, atributos de atividades, diagramas de rede do cronograma do projeto. Lembra que a gente fez lá antes um diagrama de rede? Você vai precisar disso. Requisitos de recursos, calendário dos recursos, estimativa de duração das atividades, acabamos de fazer ela antes. Especificação do escopo do projeto, registro dos riscos, designação do pessoal do projeto, que é recursos humanos, que a gente viu antes, estrutura analítica dos recursos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Olha só, eu começo a acumular coisas que eu venho fazendo antes. Então, eu entrego etapas anteriores do meu planejamento e vou consumindo elas nas etapas posteriores. Porque aí fica bacana de eu entender para onde que vai meu projeto. Ferramenta. Uma das mais importantes é a análise de rede do cronograma. Então, aquele diagrama de rede que a gente aprendeu a fazer, eu vou analisar ele do ponto de vista analítico para poder... Quer dizer, vou analisar do ponto de vista analítico, claro, mas eu vou entender ele e como é que ele pode impactar no meu projeto. Método do caminho crítico, método da corrente crítica, características de otimização de recursos, técnica de desenvolvimento de modelo, antecipação e espera, compressão de cronograma e ferramenta de cronograma. São técnicas de gestão que você pode usar, ok? Você pode usar dependendo do caso, beleza? Eu indico, por exemplo, a análise de rede, a otimização de recursos e a compressão do cronograma são ferramentas bem interessantes para a gente usar no dia a dia. O que eu gero de saída disso, né, do desenvolvimento do cronograma? Né? Eu gero uma linha de base do cronograma, bem pequenininho ali no cantinho, ali, ó, aqui para cima, aqui, ó. O cronograma do projeto, especificamente, é uma saída que eu tenho, então eu posso, a partir dessa etapa, eu gero em um programa, por exemplo, em um sistema de gerenciamento de cronograma, em um ambiente, em um documento, eu gero o cronograma efetivamente do projeto. Dados do cronograma, quando começa, quando termina, qual que são os picos de atividades, os vales de atividades, calendário do projeto, atualização do plano de gerenciamento do projeto e atualização dos documentos do projeto. Ok? Repara que aqui, ó, o 5 é atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Lá eu coloquei estimativa. Depois que eu fiz o cronograma efetivamente, eu volto lá e coloco o oficial. Sacaram a ligação que tem dos documentos todos? Beleza. Fechou? Então tá. Próxima aula a gente vai falar de custo, orçamento, qualidade e recursos humanos. Certo? Ainda na fase de planejamento do projeto. Beleza, galera? Valeu. Obrigado a todos. Até mais. Até na próxima aula. Tchau, tchau pra vocês.